Hoje eu quero falar com vocês sobre uma doença que afeta a vida de milhares de trabalhadores brasileiros e, em geral, aqueles trabalhadores que atuam em regime de trabalho penoso. Eu estou tratando da hérnia discal. A hérnia de disco pode ser definida como o vazamento do núcleo pulposo do disco vertebral. Melhor que eu mostre imagens para que vocês compreendam. A coluna vertebral é formada por uma série de ossos chamados vértebras. As vértebras envolvem a medula espinhal e a protege de danos. Elas são conectadas por discos e vértebras. O disco, que está localizado entre as vértebras, atua como um amortecedor e um absorvedor de impacto entre elas. São os discos e as articulações das facetas, meus amigos, que permitem os movimentos das vértebras. Dessa forma, podemos flexionar e girar as costas e o pescoço. O disco, por sua vez, é composto por uma camada externa mais rígida, chamada de ânulo fibroso, que é um núcleo gelatinoso chamado de núcleo pulposo. Assim, conforme dito antes, a hérnia de disco ocorre quando o núcleo desse disco rompe a camada externa, que o envolve e atinge os nervos que passam pela coluna. O núcleo desse disco, então, passa a pressionar os nervos, causando a dor ou dormência, formigamento ou ainda perda de força nos braços ou pernas. Como eu já pude afirmar em outras oportunidades, a doença do trabalho e a doença profissional são consideradas como acidente do trabalho por força legal. E saber que a doença profissional ou ainda a doença do trabalho são consideradas como acidente do trabalho é importante na medida em que o INSS está obrigado a pagar uma pensão em decorrência do acidente, de um acidente de qualquer natureza. Portanto, o acidente do trabalho pode ser tanto a doença ocupacional como o evento externo que a lesione a saúde do trabalhador. Ou seja, para receber essa pensão, é necessário que seja demonstrada a ocorrência de um acidente. A Lei de Benefícios afirma que o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de qualquer acidente, de um acidente de qualquer natureza, depois que essas lesões resultarem em sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho do segurado e daquele trabalho que ele habitualmente exercia. Assim, após demonstrada a ocorrência do acidente, é importante que o segurado interessado em receber o seu direito demonstre que a lesão que foi desencadeada por aquele acidente, seja a título de acidente de causa externa, ou seja a título de acidente de causas internas, no caso das doenças, que lhe cause incapacidade para o trabalho. Mas, afinal de contas, meus amigos, como é que podemos definir, ou melhor, conhecer a incapacidade? De acordo com o que temos visto, você poderá comprovar a incapacidade para o trabalho quando demonstrar duas situações. A. Quando o segurado que tenha que empenhar maior esforço para desempenhar a mesma atividade à época do acidente. Ou B. Quando esse segurado estiver impossibilitado de desempenhar aquela mesma atividade exercida à época do acidente, ainda que ele possa desempenhar outra atividade, tá legal? Que eu trago um exemplo então. Se um carteiro que antes da descoberta da hérnia de disco carregava uma bolsa de 7 a 10 quilos por dia e depois do acidente ele sofrer mais para carregar a mesma bolsa com o mesmo peso, então estará incapacitado para o trabalho segundo o primeiro critério que apontamos logo atrás. Caso esse trabalhador, após a ocorrência desse acidente, somente consegue carregar a bolsa de 1 quilo, por exemplo, terá então a incapacidade de trabalho considerada reduzida, porque agora exige-se que ele exerça um esforço maior
para desempenhar a mesma atividade à época do acidente. Da mesma forma, o trabalhador dos Correios que sofre com uma doença do trabalho e se vê impedido de voltar a entregar cartas na rua, razão pela qual foi colocado para trabalhar internamente, por exemplo, será considerado como trabalhador incapaz porque ficou impossibilitado de desempenhar a atividade de carteiro. Meus amigos, o auxílio acidente é um benefício pago pelo INSS ao trabalhador que perdeu a sua capacidade para o trabalho parcialmente. Esse benefício, no ano de 2021, pode chegar até R$ 3.200, a depender de cada salário. Para requerer esse benefício, o segurado deverá formular um pedido junto ao INSS e, caso seja negado, deverá formular um pedido judicial. No primeiro caso, não precisa de advogado, tá legal? O benefício também é devido àquele trabalhador que ficou afastado e depois do afastamento restou comprovado que esse trabalhador perdeu a sua capacidade para o trabalho. Nesse caso, caberá ao INSS ainda pagar prestações atrasadas. Por derradeiro, caso você tenha gostado desse estudo, eu peço que dê um joinha e que ative o sininho para receber novos vídeos. E se você quer ver algum assunto do seu interesse abordado aqui por nós, seja relativo aos Correios, ao INSS ou sua profissão, eu peço que deixe um comentário aqui. Ainda, se você quer receber informações, novidades sobre os Correios e sobre os direitos junto ao INSS, eu peço que me mande uma mensagem nesse telefone que você está vendo agora, que eu te incluirei numa lista de mensagens para enviar essas informações semanalmente. Por fim, sinta-se à vontade para me mandar uma mensagem qualquer, seja criticando, seja dando sugestões de novos vídeos futuros, que terei um enorme prazer em estudar e respondê-lo. Abraços e até a próxima!